Não? Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, espero que tenham conseguido descansar, que tenham aproveitado a noite de Coimbra, que tenham feito uma boa viagem e que estejam motivados para mais um dia de trabalho. Muito bom dia. Vamos dar início ao segundo dia do primeiro Congresso de Enfermagem em Urgência e Emergência do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. E começamos hoje o dia com a mesa Inovação em Vias Verdes Trauma. Para moderar esta mesa teremos o Sr. Enfermeiro Carlos Ribeiro, enfermeiro no Serviço de Urgência Polo HUC, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Teremos também nesta mesa o Sr. Enfermeiro Rui Marcelino, enfermeiro no Serviço de Urgência Polo HUC, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. E também o Sr. Enfermeiro Nuno Marques, enfermeiro na Ambulância do Suporte Imediato de Vida de Tondela, do INEM. Sejam muito bem-vindos. Tem a palavra o Sr. Enfermeiro Carlos Ribeiro. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esta mesa redonda. Eu queria desde já agradecer o convite que me foi endereçado a participar neste congresso. Agradecer-vos a vocês por estarem cá presentes. A nossa mesa redonda vai abordar a inovação em vias verdes, mais especificamente na via verde trauma, e por se tratar efetivamente de uma via verde, nós não vamos perder mais tempo e vamos avançar desde já para a nossa apresentação com o enfermeiro Rui Marcelino, enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica, enfermeiro no serviço de urgência do Polo HUC, enfermeiro na VMER e enfermeiro que faz parte da comissão de trauma do CHUC. Passo a palavra ao enfermeiro Rui Marcelino. Obrigado. Então, bom dia a todos. Antes de mais, endereçar um agradecimento à comissão organizadora por me ter deixado aqui falar um pouco sobre a via verde trauma e aquilo que foi implementado no nosso hospital. Vou começar por apresentar uma foto recente e de seguida apresentar uma foto do passado que nos faz lembrar de não termos contentores à frente do nosso serviço de urgência e termos ali um Camov estacionado. Então, para esta apresentação, irei abordar a cronologia da via verde no CHUC, a norma de organização dos cuidados hospitalares urgentes, falarei da via verde trauma, da teoria à prática, o que é que foi implementado no CHUC e, pronto, apresentarei no final as referências bibliográficas sobre aquilo que for apresentando.
Cronologia, dizer-vos que então em 2010 surgiu através da DGS a divulgação da circular normativa que veio estabelecer a organização dos cuidados hospitalares urgentes ao traumatizado. Em 2012 foi efetuada a inauguração do Centro de Trauma Grave nos UCS-CHUC neste momento, não é? Em 2013 foi nomeada a primeira Comissão de Trauma do CHUC e em 2020 foi renomeada a Comissão de Trauma, que está neste momento em exercício. Estado da arte. Isto é uma guideline, mas é importante nós olharmos para ela com fundamento. Estão aqui colegas que trabalham em hospitais centrais, colegas que trabalham em outros hospitais, colegas que trabalham no pré-hospitalar, ou seja, no âmbito mais variado de desempenho. E olhar para esta guideline tem inicialmente uma avaliação precoce que é muito importante. A avaliação correta da vítima para que depois possamos pedir ajuda adequada àquela vítima. Para quê? Para que depois possamos implementar uma intervenção adequada. A implementação de mecanismos organizacionais para a identificação da terapêutica optimizada para aquele doente, para aquela pessoa. É lógico que esta guideline leva-nos o melhor prognóstico de trauma, a que o tempo final, e o tempo final é voltar à vida ativa o mais precoce possível. Esta é a norma que foi publicada pela DGS. Eu não vou estar a ler frase por frase, a dizer-vos que, então, o estabelecimento da via verde de trauma tem 2 vetores principais: os sinais vitais e o nível de consciência da vítima e a anatomia da lesão. Ou seja, a energia envolvida, as lesões que possam suceder, que possam ter acontecido àquela vítima, aquelas que são visíveis e aquelas que nós possamos suspeitar, o que leva-nos a ativar esta via verde. Falando especificamente da via verde de trauma, vou abordar os critérios de ativação da equipa de trauma, e já estou a falar dentro do CHUC. Estatística, uma estatística ligeira sobre os doentes que nós recebemos, a existência de uma equipa de trauma organizada, os protocolos, falar também sobre a telemedicina disponível, a plataforma de registros adequada que estamos a tentar implementar, que já falo nela, a formação e um programa de melhoria da qualidade. É isto que eu irei falar de seguida. Estes são os critérios de ativação que foram implementados no CHUC e eu tirei até fotografia para termos estes dados bem presentes para as nossas tomadas de decisão. E esta é estatística. O que é isto? É a estatística por um fluxograma de triagem, ou seja, qual foi o discriminador que utilizamos, e temos aqui, olhando numa tipo mancha, nós temos problemas nos membros com uma percentagem de cerca de 60%, e depois temos na ordem dos 20%, 15%, aqueles que serão realmente vias verdes de trauma, em que normalmente tem muito a ver com o TCE, tem a ver com a lesão tóraco-abdominal, com o grande traumatismo, que nos trazem doentes críticos para o nosso serviço. Este é o fluxograma que nós criámos no CHUC. É um algoritmo que eu sei que é capaz de ser difícil para as pessoas verem, mas isto está a ser apresentado por serviços internamente no CHUC, já foi apresentado no INEM. E o que é que tem este fluxograma? Tem a ver com a equipa de trauma, o chefe da equipa de trauma, a proveniência do doente e, posteriormente, a atribuição, através da informação do doente do exterior, o doente é classificado em trauma de nível 1, trauma nível 2 ou trauma nível 3, e que depois vai ter o seu encaminhamento. O trauma nível 1 e o nível 2 serão encaminhados para a sala de emergência e o nível 3 será encaminhado para a área de cirurgia.
enquanto que os queimados são um pouco à parte. Se o queimado primário, se vem de um primário, será encaminhado para o serviço de urgência para ser avaliado e estabilizado, e posteriormente é que será encaminhado, e esse queimado será então transportado para a sala de emergência. Enquanto se for secundário, espera-se, embora alguns secundários não realizem os exames devidos ao doente e muitas vezes ele recorre aqui ao nosso serviço de urgência, mas espera-se, se for um transporte secundário, que este doente vá diretamente para a unidade de queimados. Dizer-vos que o coordenador da equipa de trauma é um cirurgião-geral, tem um DEC próprio que recebe a chamada, quer seja do pré-hospitalar, quer seja de outro hospital para fazer uma transferência. Esse cirurgião-geral deveria sempre contactar um enfermeiro coordenador, eu digo deveria porque por vezes não acontece, e depois cada um na sua área iriam mobilizar os recursos humanos e técnicos adequados à situação da informação que têm do doente, a avaliação da equipa de trauma de acordo com os critérios de gravidade que eu acabei de falar há pouco, convoca os elementos da equipa de trauma base, que pode ser uma equipa mais alargada ou simplesmente consultiva, ativa o código laranja do bloco operatório, define o líder da equipa de trauma, o líder daquele doente, e informa a equipa de trauma acerca do doente. E ele informa, e nós, é importante o que eu vou aqui apresentar a seguir, o quadro que vou, é a nomenclatura que nós utilizamos para passar a mensagem. Como é que é a nossa passagem de dados? E nós temos por referência o ATMIST, em que o A é a idade da vítima, temos depois o tempo desde a lesão até à chegada ao nosso hospital, o mecanismo de lesão, as lesões encontradas, os sinais vitais, o estado fisiológico do doente e o tratamento efetuado no pré-hospitalar. Este coordenador da equipa de trauma delega depois no líder da equipa de trauma, líder daquele doente, que pode ser então cirurgião-geral ou um intensivista, e a equipa de trauma constituída por 2 enfermeiros, normalmente 2 enfermeiros diretos na recepção do doente, que poderá ter um terceiro enfermeiro que irá dar apoio depois de retaguarda em termos de apoio aos colegas que estão diretamente ligados ao doente. Para que os tratamentos não sejam feitos à segunda de uma forma, à terça de outra e ao sábado de outra, estão a ser realizados protocolos de atuação. Os que encontram a vermelho são os protocolos que já estão realizados e que já estão em ação na nossa sala de emergência, e tem a ver com o protocolo da Via Verde Trauma que eu apresentei anteriormente, o algoritmo de transfusão maciça e o algoritmo de imagiologia em trauma. Estes algoritmos já estão em funcionamento. Temos o algoritmo de queimados, critério de abordagem, e o algoritmo da fratura da bacia, que estão já numa fase final de aprovação, que estarão dentro de pouco tempo a ser publicados, e os outros que estão a azul estão neste momento em realização. Telemedicina. Telemedicina é um tema muito importante, principalmente na transferência do doente interhospitalar. Eu tenho aqui as vantagens, acesso a tratamento especializado, conveniência e conforto para os doentes e diversas outras vantagens. Dizer-vos que neste momento no nosso hospital temos a neurologia a trabalhar muito bem em telemedicina, a neurocirurgia a trabalhar, mas ainda com uma percentagem baixa de utilização, e estamos a ver se a equipa de trauma implementa também a telemedicina e que se receba informações mais fidedignas do doente que vem para a nossa, e até autorizar ou não a vinda desse doente para o nosso hospital. Plataforma de registros.
também é um projeto que está a acontecer, com base no que nós pretendemos analisar a incidência, a prevalência geográfica, as causas, a eficácia do tratamento. Para esta plataforma de registro estamos a traduzir um registro do registro alemão de trauma, já está neste momento traduzido, está no serviço de informática, para que se possa ficar ligado ao nosso S-Clínico e que depois seja mais fácil de utilização e de guardar a informação daquele doente. Falarmos de formação. Formação, neste momento, temos formação para enfermeiros, temos informação para médicos, temos formação para equipas entre enfermeiro e médico em atuação. Esta informação que neste momento estamos a trabalhar para o treino, a qualidade, a investigação multidisciplinar, para que as equipas realmente possam simular como trabalham e trabalhar como simulamos. É o nosso lema tentar colocar em prática esta parte. Em termos do programa de melhoria, e voltamos à guideline que eu apresentei inicialmente da avaliação da situação, é importante avaliar, ter todas as estruturas de informação que nos deem dados de forma a implementar medidas corretivas. E agora apresento-vos aqui a cadeia de sobrevivência devia haver trauma. É lógico que uma cadeia de sobrevivência eu devia ter apresentado no início. Pensei como o faria, mas decidi colocá-la aqui no final e vou fazer uma coisa que se faz na formação muito, que é o debriefing. O debriefing de forma a que eu possa analisar, eu até agora vim falando de pontos positivos, tudo cor-de-rosa, e aqui posso referir os pontos a melhorar. Em relação ao pré-hospitalar, eu não irei falar muito. O interhospitalar e a telemedicina, eu já falei um pouco da telemedicina, porque ainda é um horizonte que estamos a trabalhar nela, e a chegada pelos próprios meios. Falarei diretamente da urgência, os pontos a melhorar que nós temos que melhorar na triagem, temos que melhorar através dos fluxogramas de triagem e de encaminhamento do doente. A nossa sala de emergência é uma sala de emergência multiusos, que normalmente serve para resolver as insuficiências da nossa unidade hospitalar, com permanência de doentes 24, 48 horas, e não existe nenhuma especificidade da área do trauma, e é necessário fazê-lo. Mas, como eu falei no início, que isto requer uma abordagem desde a entrada do doente no nosso hospital até ter alta, dizer-vos que a cirurgia, nas menos de 48 horas, ainda é um horizonte muito afastado. Os internamentos, está-se a tentar criar uma unidade específica para receber os doentes, principalmente traumatizados dos membros inferiores, com mais de geriatria, e é estes os pontos que depois podem ser postos à discussão para nós depois no final discutirmos. E estou perto do meu final, estou a olhar para o relógio aqui de lado, dou por terminada a minha apresentação, depois quem quiser colocar dúvidas no final, depois falaremos. E tenho dito. Muito obrigado, enfermeiro Rui Marcelino, pela sua apresentação. Obrigado por ter cumprido o tempo que estava estipulado. Eu passava agora a palavra ao enfermeiro Nuno Marques, enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica, enfermeiro da CIV de Tondela, enfermeiro, portanto, do Instituto Nacional de Emergência Médica, que nos vai falar um bocadinho daquilo que é o percurso do doente vítima de trauma em contexto pré-hospitalar. Passo a palavra ao enfermeiro Nuno Marques. Antes de mais, bom dia a todos. Agradecer o convite feito pela Comissão Organizadora. Congratular não só a Comissão Organizadora, mas também todos que estão aqui presentes. Depois de uma noite de serenata, a primeira noite de serenata pós-pandémica, com um rally a decorrer aqui nas terras de Coimbra,
esta sala está bem composta, é sinal de que os enfermeiros estão interessados em aprender e discutir aquilo que é a evidência da enfermagem. Isso, como enfermeiro, satisfaz-me e fico muito contente por estarem aqui hoje. Agradecer também aqui um agradecimento especial ao Rui Marcelino, é uma referência para mim enquanto enfermeiro pré-hospitalar. Foi com ele que eu comecei no INEM em 2008. A minha ligação ao pré-hospitalar já vem anterior, mas que ele para mim, sem dúvida, é uma referência e acompanho lado a lado naquilo que é a formação, como também a minha atividade principal dentro do próprio Instituto. Não só o pré-hospitalar na prestação de cuidados, mas também aquilo que é a formação. Quando o Marcelino fez o convite para vir aqui hoje falar sobre trauma no pré-hospitalar, isto foi um desafio, sem dúvida. Vai de encontro àquilo que é o tema do Congresso. Era muito mais fácil para mim vir aqui falar da abordagem à vítima. A ABCDE, para mim, era muito mais fácil. Contudo, tinha que ser um pouco diferente, não era? Aquilo que me tinham pedido era diferente. Falar sobre o percurso do trauma no pré-hospitalar. E comecei a questionar-me sobre aquilo que nós fazemos, para onde estamos e para onde queremos ir. Falámos um bocadinho, e há aqui coisas que vão muito de encontro àquilo que já o Rui Marcelino falou, muito de encontro àquilo que é a vossa formação de certeza, há aqui colegas pré-hospitalar, aqui colegas do hospital, e falamos muito no trauma, falamos no fator tempo, falamos naquilo que é a via verde, e nós estamos muito focados naquilo, sobretudo nas outras vias verdes, na via verde AVC como primeira, depois a via verde coronária, e por último começamos a discutir a via verde trauma, e possivelmente outras no futuro. E comecei a pensar, mas há abordagens diferentes no pré-hospitalar? Qual é a relação entre o pré-hospitalar e o hospital? Mas isto são compartimentos diferentes, não estamos ligados? Ou temos de estar ligados? Qual é a nossa concordância? O Rui Marcelino já deu aqui um lamiré também aquilo que é registros, e no pré-hospitalar também tem que existir registros. Nós temos que medir aquilo que fazemos, saber depois interpretar e analisar aqueles registros para podermos avançar em frente. E depois perceber um pouco se a nossa prática na emergência pré-hospitalar é baseada no empirismo ou se é baseada já na prática, uma prática baseada na evidência. E eu não posso deixar de falar, de dar continuidade, sem primeiro falar naquilo que é mortalidade por trauma. E esta mortalidade no trauma trimodal. E que nós temos que nos focar muito naquelas primeiras duas situações, que é a mortalidade imediata, que pode ter interferência ou pode ser influenciada sobre a nossa prestação de cuidados, ou sobre a mortalidade precoce. Quer dizer que a minha prestação de cuidados na rua vai de encontro a 80% da mortalidade por trauma. Podemos fazer diferença? Podemos. De que forma? Não só focando naquilo que é a formação, mas também muito focada naquilo que é a organização e a articulação entre o pré-hospitalar e o hospital. E não posso deixar de avançar sem deixar de falar aqui na Golden Hour. Um palavrão, um chavão que está nos nossos manuais de trauma, está nas nossas apresentações, todos nós ouvimos falar nisto. Mas será que a Golden Hour existe mesmo? Será que nós conseguimos colocar as nossas vítimas de trauma dentro daquilo que são os 60 minutos? É possível, é execuível, ou temos que medicalizar mais o socorro? Temos que atribuir minutos àquilo que é a Golden Hour? Temos que abordar diferente as nossas vítimas e, sem dúvida, o fator tempo é importante. E é algo que nós vamos ter que refletir muito. Nós hoje queremos levar, desculpa a expressão, embrulhos para o hospital, mas não são doentes muitas vezes não viáveis. Temos que nos focar naquilo que é realmente importante fazer na rua e depois articular corretamente com o hospital. E aqui na Golden Hour que vem a essência daquilo que é viver trauma, a articulação. Ganhar tempo para que as nossas vítimas de trauma consigam ser vítimas viáveis para tratar e consigamos então reduzir esta mortalidade. Sem dúvida a intervenção certa no momento certo. E seguindo aquilo que diz o Marcelino, vocês vão perceber que não há aqui uma desarticulação do que é o pré-hospitalar e o hospital. Nós estamos articulados e existe também uma cadeia de sobrevivência para o trauma. E a cadeia de sobrevivência, como nós estamos muito habituados à cadeia de sobrevivência do suporte básico de vida, ela também parte pelo elo mais fraco. Isto está a partir aonde? Às vezes por falta de articulação, por falta de compreensão do que é que se passa fora da rua e compreensão de quem está na rua, daquilo que se passa no hospital. E aqui a importância de nós cada vez mais falarmos a mesma linguagem. Temos momentos destes para perceber que nós falamos a mesma linguagem muitas vezes. O que falta é mesmo uma boa articulação e o conhecimento daquilo que fazemos na rua e daquilo que conhecemos no hospital. Focando naquilo que é o pré-hospitalar, a abordagem no pré-hospitalar e aquilo que nós podemos do elo de sobrevivência do pré-hospitalar foca-se muito na abordagem do que é a vítima,
na abordagem dos multivítimas, porque muitas vezes no trauma é das poucas situações em que nós temos mais que uma vítima e que as equipas têm que estar preparadas para fazer uma abordagem multivítimas, diferente daquilo que é a rotina normal, e depois também antecipar a estabilização e o transporte para a unidade de saúde adequada. É algo que nós temos ainda que batalhar muito, é algo que nós ainda temos que crescer e avançar nesse sentido, e aqui a importância novamente daquilo que é a Via Verde Trauma Pré-Hospitalar integrada numa Via Verde Trauma Hospitalar. Então, mas assim, a abordagem, como eu já tinha dito, a abordagem na rua é diferente da abordagem no hospital. Sem dúvida não é. A linguagem é a mesma. Será que também morremos por ordem alfabética? Morremos por ABCDE? No trauma não. No trauma é uma coisa que nós temos que pensar, que é o controle da hemorragia maciça. O foco hoje já não é tanto naquilo que era a imobilização no passado. Eu faço pré-hospitalar há mais de 20 anos e aquilo, quando eu comecei a fazer pré-hospitalar, é muito focado na imobilização da vítima de trauma. Hoje o foco é importante a imobilização, sim. Deixou de ser o seu foco importante. Focamos-nos muito mais na identificação da hemorragia maciça, no controle da hemorragia maciça e no encaminhamento, estabilização e encaminhamento para a unidade que oferece o tratamento adequado àquela situação. E, de certeza absoluta, que a nossa atuação na rua não é empírica. Ela é baseada em estudos científicos, baseada na melhor prática, como, neste caso, as guidelines de gestão de controle da hemorragia, as guidelines europeias, entre outras, que vão ser a base da nossa atuação no pré-hospitalar. E o que é que surge aqui na nossa atuação diferente daquilo que nós tínhamos no passado? Temos, neste momento, o foco naquilo que é a hemorragia, na aplicação do torniquete, nas hemorragias sanguinantes. Eu sou do tempo em que não se aplicava torniquetes, hoje já se aplicam torniquetes, e a evidência vem-nos dizer que, sobretudo nas guerras do Afeganistão e Iraque, que se conseguiram salvar entre 1.000 e 2.000 vítimas só com a aplicação de torniquete. A sua chegada ao contexto civil vem, sem dúvida, também fazer a diferença. Estamos a dar um passo nesse sentido, não só na formação de equipas diferenciadas de socorro, mas também nas equipas não diferenciadas. O enfoque também naquilo que é o trauma pélvico com a aplicação do cinto pélvico precocemente. A administração precoce do ácido tranexâmico ainda iniciado no pré-hospitalar. A hipotensão permissiva, isto é, a ressuscitação volémica, com enfoque na hipotensão permissiva, não aquela a ressuscitação agressiva volémica, porque o primeiro fluido na rua, e quando estamos perante uma vítima crítica, onde o foco é a hemorragia, o primeiro fluido é sem dúvida o gasóleo. É colocar esta vítima rapidamente na unidade com capacidade para a tratar. O foco também naquilo que é o controle da hipotermia, porque não nos podemos deixar desligar que a abordagem no trauma na rua também está muito focado naquilo que é a tríade letal e também na gestão da dor. E aí são os focos hoje daquilo que é a abordagem no pré-hospitalar, não só na imobilização, mas muito mais do que a imobilização e a estabilização desta vítima e o transporte. Mas como é que nós conseguimos medir aquilo que fazemos na rua? O INEMA, então, há cerca de alguns anos para cá, tem vindo a desenvolver um conjunto de plataformas informáticas naquilo que é o registro. A plataforma que neste momento está em vigor é a plataforma iTeams, que está muito focada naquilo que é os alertas não só na Via Verde AVC ou coronária, mas também no alerta de trauma, em que ele se foca daquilo que o Rui Marcelino falou, também, e isto está tudo ligado, 100% que está tudo ligado, que é os mecanismos de trauma. Só o selecionar o mecanismo de trauma despoleta um alerta para uma possível via verde trauma. Os parâmetros fisiológicos também são outros parâmetros que podem ser, através do registro, também utilizados para o alerta de via verde trauma. O que é que o iTeams dá? Dá-nos um panorama não só de alertas, mas dá-nos também um panorama daquilo que fazemos na rua, o registro, a necessidade de fazermos registros. Porque aquilo que nós não podemos melhorar aquilo que não registramos. Não vamos ser exaustivos no registro, mas temos que registrar realmente aquilo que fazemos. Isto vai-nos permitir fazer o quê? Crescer. No seguimento do iTeams, o INEM desenvolveu então um processo assistencial no trauma, com a identificação e a determinação de indicadores de qualidade que permitem medir aquilo que nós realmente fazemos. E que nós conseguimos já ter alguma noção do que realmente fazemos. Temos noção de que fazemos muito mais do que aquilo que registamos, e a verdade é essa mesmo. Nós muitas vezes pecamos por não registar,
é algo que nós vamos ter que batalhar, é algo que não está ainda bem. Esta formação permitiu-me também a mim e os responsáveis do processo essencial que muito temos que fazer naquilo que é o registro, na formação para o registro no trauma. Dos resultados do iTeam, nós conseguimos perceber um conjunto de coisas. Conseguimos perceber que até no primeiro trimestre deste ano, dos 71, quase 72 mil alertas que nós tivemos para trauma, para ocorrências de trauma, foram desencadeados 728 alertas de via verde trauma, a nível nacional. Uma percentagem destes na região centro. E daqui conseguimos perceber uma coisa, que nós demoramos, em média, entre a ativação e a chegada à vítima de trauma, cerca de 17 minutos, e a partir do momento em que iniciamos o caminho do hospital até o hospital, cerca de 24 minutos. Este tempo pode não ser muito fácil de modificar, porque a chegada dos meios vão ser sempre morosos. Mas há aqui um fator que nós temos que influenciar positivamente, porque vai de encontro àquilo que é Golden Hour, àquele tempo que nós perdemos na rua, que é estes 30 minutos de abordagem. E as perguntas que eu faço para mim mesmo e que se calhar vocês fazem para vocês mesmos, será que nós temos que fazer tudo na rua? Ou será que nós temos apenas que estabilizar o básico e que na vítima crítica, no grande polo traumatizado, rapidamente após uma estabilização necessária, de parâmetros vitais, transportá-lo rapidamente para a unidade de saúde adequada? Nós temos a noção de que o grande doente politraumatizado demora tempo a chegar ao hospital. E nós temos que, se calhar, refletir um pouco naquilo que são as nossas práticas do dia-a-dia para melhorar estes 30 minutos. No aquilo que é na região centro, e nós conseguimos aqui já fazer uma ligação, e é de congratular isso mesmo, a articulação entre aquilo que é o pré-hospitalar e aquilo que é o hospital, e aqui o Hospital da Universidade de Coimbra, como referência na Viver de Trauma na região centro, e até dia 30 de abril deste ano, entre os primeiros 4 meses do ano, nós tivemos 37 vítimas referenciadas para a Via Verde Trauma do ZUC. Eu creio que este número seja baixo ainda. Eu creio que nós temos ainda que fazer um grande caminho na formação dos profissionais, na melhoria da articulação com o hospital, porque estamos aqui, o foco é sempre o doente. Destas 37 vítimas, só para terem noção, 29 vítimas são do sexo masculino e 17 destas vítimas vêm de 17 são provenientes de acidentes de aviação. O acidente de aviação é a causa major para a Via Verde Trauma, ou para esta articulação, para esta referenciação de vítimas à unidade de saúde. Destas 37 vítimas, só por curiosidade, 12 são de fora do distrito de Coimbra. Ainda temos que fazer muito, que é fora, além do distrito de Coimbra, que é a referenciação do grande polo traumatizado para o Hospital Central. Então, mas qual é o caminho a escolher? Das duas uma, ou vamos continuar a escolher um caminho sinuoso, cheio de curvas, onde o doente demora a chegar ao hospital, ou, e o caminho será sempre esse, a ativação da via verde. Uma via verde rápida para a unidade de destino capaz de tratar o doente. É possível, sim, é possível. E nós já melhoramos muito do passado. A primeira imagem que vocês veem aqui tem cerca de 40 anos. Ainda era um jovem, pequenino, ao colo dos meus pais, e vocês veem que apenas havia um agente de proteção civil na prestação aos cuidados de socorro na rua. O que é que mudou em 40 anos? Mudou a formação dos profissionais, melhorou a articulação no pré-hospitalar, melhorou a disponibilidade de equipamentos, melhorou a articulação entre os diferentes agentes. Estou a falar de pré-hospitalar, mas também é possível fazer esta melhoria no hospital. O que é que podemos melhorar? Formação, articulação, organização. E já o temos feito. Demos alguns passos na melhoria, e isso é notório, apesar destes números que eu disse aqui da Via Verde, referenciação do CODU ao Hospital do ZUC é muito baixo, é verdade, mas é melhor que nada. Nós já melhoramos. Mas há uma coisa que nós também temos melhorado, a articulação e a formação entre pares, entre aquilo que é o pré-hospitalar e aquilo que é o hospital. E temos já temos participado em algumas ações de formação com a Escola de Trauma do ZUC, que tem beneficiado não só as equipas do hospital, mas também as equipas pré-hospitalar. Permite que nós falemos a mesma linguagem, permite que os profissionais do hospital que não conhecem a realidade pré-hospitalar consigam perceber as nossas dificuldades e consigam, desta forma, também, na recepção do nosso doente no hospital, criar algumas ligações de proximidade, beneficiando, sem dúvida, o doente. Outra coisa que eu queria aqui falar, e tenho 12 segundos e vou ser muito rápido, que é necessário investigar no pré-hospitalar.
Aqui a academia tem que ser aproximada daquilo que é a prática na rua. Temos cada vez mais fazer trabalhos de investigação daquilo que normalmente os enfermeiros fazem na rua. Trago aqui muitos artigos ingleses, trago apenas um artigo em português, desenvolvido por um investigador em Portugal, mas é preciso fazer mais. A academia, se calhar, tem que vir mais junto do pré-hospitalar para que nós também possamos crescer e, de certa forma, monitorizar, avaliar e definir estratégias para a melhoria contínua naquilo que é o pré-hospitalar. O futuro está na formação dos mais pequenos, sem dúvida. Temos que crescer. Daqui a 40 anos, sem dúvida, estaremos melhor naquilo que é o trauma. Muito obrigado, está bem? Obrigado, enfermeiro Nuno, pela sua apresentação e por ter cumprido também à risca o tempo que estava preconizado. Conseguimos perceber das duas apresentações que foram efetuadas que o trauma efetivamente é um problema nacional, um problema internacional, que a via verde trauma pode efetivamente ser uma mais-valia naquilo que é a morbilidade e a mortalidade a nível nacional. A importância desta abordagem que foi falado pelos dois colegas, desta abordagem multidisciplinar, acima de tudo interinstitucional, que parece-nos ainda haver aqui alguns aspectos a melhorar. Eu penso, mas é a minha opinião, que do ponto de vista, quando falamos de guidelines e protocolos, eu penso que do ponto de vista dos profissionais há aspectos a melhorar, mas que os profissionais, ou poucos e poucos, falou de há 40 anos atrás, o colega Nuno, os profissionais foram melhorando muito nesse aspecto do cumprimento de guidelines e protocolos. Parece-me que do ponto de vista organizacional que podemos fazer melhor. Aquilo que queremos é de facto uma abordagem uniformizada do doente, de forma global queremos o doente certo, no local certo e no tempo mínimo indispensável. Posto isto, dava terminada as nossas apresentações e daríamos agora a oportunidade de colocarem algumas questões que vos interesse verem respondidas. Temos uma lá em cima. Olá, bom dia. Eu sou enfermeira na urgência do pediátrico, portanto acho que quando os traumas de nível 1 nos chegam, acho que ainda temos, não digo tanta informação, mas se calhar menos ainda. A minha questão era, o algoritmo que vocês estão a desenvolver, falar-nos na telemedicina, e nós temos, quando vai a VMER nestes casos, não tem apoio, pelo menos da parte do pediátrico, e noto com alguns colegas e mesmo os médicos que vão... Fiquei a tirar-me o pio, que vão nessas situações, têm alguma dificuldade. Se essa parte da telemedicina ou no algoritmo estão a desenvolver, se estão a englobar a pediatria, e se sim, de que maneira, ou se não. Obrigada. É assim, em relação ao que referiu a pediatria, claramente a pediatria entrou na via verde trauma há cerca de 1 ano. Neste momento faz parte da equipa de trauma uma pediatra. Estamos a trabalhar para que a equipa de enfermagem também esteja presente. Julgo que foi nomeada, eu não tenho, estou a falar nisto um pouco de cor, porque a última reunião em que estive foi decidido que iria entrar uma enfermeira do serviço de urgência e uma enfermeira dos cuidados intensivos para fazer parte da especificidade da pediatria, para fazer parte da equipa de trauma. É esta a informação que eu tenho, mas isso está pensado, embora seja um pouco tardio. Posso também falar um pouco de que a idade da vítima neste momento é uma coisa a pôr muito em cima da mesa, porque nós temos jovens hoje com 14, 15 anos, com uma capacidade corporal já de adulto, e isto está tudo a ser repensado, dado o apoio que existe em termos de hemodinâmica, de angiografia. O CHUC está
está a pensar em termos da recepção do doente, do encaminhamento, se vamos continuar com esta história da idade, isto está tudo em cima da mesa ainda. Não posso abrir muito o jogo porque ainda não está nada definido a esse respeito. Obrigado, enfermeira Ana, pela sua pergunta. Espero que tenha sido esclarecida. Mais alguma questão? Bom dia a todos. O meu nome é Cláudia, sou enfermeira na Viatura Médica de Santarém. E venho aqui fazer uma questão, porque estamos aqui a falar de um hospital central, não é? Com várias valências, com várias especialidades. E eu queria saber se alguém está a refletir um pouco também nesta comunicação relativamente e em específico com os CODUs, porque o que eu sinto na minha região, nós temos um hospital distrital e o que eu sinto é que muitas vezes tentamos transferir diretamente os doentes para hospitais, para centros de trauma e várias vezes as coisas são dificultadas pelo CODU. À semelhança do que foi dito ontem em relação à Via Verde da paragem, penso que há ali alguma perda de tempo e talvez de informação essencial quando temos um CODU a intermediar a conversação entre os profissionais que estão na rua e os centros que vão receber os doentes. Haverá alguma possibilidade de minimizar esta perda de informação e colocar as equipas que estão no terreno diretamente em comunicação com as pessoas que decidem as recepções do doente? É porque a experiência que eu tenho é que nós muitas vezes temos doentes, sobretudo de trauma de crânio, neurocríticos, que beneficiariam ir diretamente para um hospital central para serem avaliados e isso não acontece. Nós vamos muitas vezes para o distrital, o doente perde ali 3, 4, 5 horas até conseguir ser transferido e isso são timings que às vezes fazem a diferença no tratamento definitivo do doente. Haverá alguma coisa que se possa melhorar para que também isso seja um contributo para a melhoria da Via Verde Trauma? É a questão que deixo. Obrigada. Quer responder tu? É igual, se não posso responder. Obrigado pela questão que foi colocada. É assim, relativamente ao CODU, o CODU tem que ter noção de tudo o que se passa na rua, a articulação. Há aqui uma questão que é diferente, que é a questão da articulação nos transportes secundários. Naquilo que é o transporte primário, os mais diferenciados, sejam eles não diferenciados ou diferenciados, devem fazer sempre passagem de dados para o CODU. O CODU deve articular com as unidades de destino, e o que está a acontecer em Coimbra é isso mesmo, é os VMER ou mesmo a CIV, os Amostras de Proximidade de Vida, quando estão perante uma possível Via Verde Trauma, após a passagem de dados ao CODU, é o médico CODU que faz a articulação com o hospital e tem funcionado bem. Nós temos chegado ao hospital e temos a equipa pronta a receber. É algo que nós vimos também antes que no passado não funcionava assim tão bem, que hoje funciona bem. E nós percebemos que todos já começamos a falar alguma linguagem semelhante. Relativamente ao transporte secundário é uma questão diferente. E aqui a articulação, muitas vezes, do CODU é mais na disponibilidade do meio. Porque os hospitais de destino podem não receber o doente, tem que haver uma aceitação pelo médico da unidade mais diferenciada para o transporte, para aceitar aquele doente do transporte secundário, e o CODU tem apenas um papel que é intermediário naquilo que é a disponibilidade do meio para efetuar aquele transporte, ou o meio ou a própria equipa, quando falamos na questão das CIVs ou dos helicópteros. Claro que há aqui uma coisa que nós temos que perceber, ainda não estamos longe do ideal, e eu acho que é importante nós, este tipo de conferências, para discutirmos e percebermos o que é que ainda não está a correr bem, temos reuniões parcelares para percebermos aonde podemos melhorar, e acho que é na comunicação e no conhecimento do que se faz que nós podemos dar esse passo em frente. Aquilo que eu acho aqui, por exemplo, na região centro, e é uma coisa que nós ainda temos que melhorar, é a articulação de quem está fora do distrito de Coimbra, perceber que existe um hospital capaz de receber este grande doente politraumatizado e que tem que haver uma melhor articulação entre os meios que estão mais longe de Coimbra para o referenciar logo a partir do momento do acidente para Coimbra. E acho que isso é o grande passo que ainda temos que dar, por exemplo, na região centro, que é a articulação dos meios tão distantes para aqui. E já começamos a ver isso, já começamos a ver meios fora de Coimbra a transportar diretamente, e estamos a falar o caso do distrito de Leiria e Aveiro, que transportam diretamente o doente do local de acidente para Coimbra e vão fazer mais quilómetros do que eles fariam normalmente, porque o hospital de destino até era mais próximo, ali ao lado.
Temos algumas situações dessas em que já demos algum passo em frente, sobretudo no Distrito de Leiria e no Distrito de Coimbra e no Distrito de Aveiro. Queres acrescentar alguma coisa? Deixa-me só acrescentar uma coisa ligeira. É assim, quando estamos na VMER e avaliamos o doente, a equipa que avalia o doente, médico e enfermeiro, devem avaliar o doente na perspectiva de que o doente, imaginem, estamos, e já me aconteceu algumas vezes, estar perto de Aveiro, avaliar um doente e dizer: este doente tem suspeita de TCE, é um doente, mas neste momento está estável, vamos levá-lo para Aveiro. Estou a falar num caso específico. Vamos levá-lo para Aveiro, que julgo que este doente precisa fazer os exames auxiliares de diagnóstico, precisa ser estabilizado e depois, se esses exames, se essa avaliação levantar a necessidade de ele ser transferido, ele vai ser transferido, mas já de uma forma estável. E muitas das vezes passa-se isso. Pegar num doente e levá-lo para um hospital de referência, e às vezes com grandes distâncias, também é crítico para a equipa que transporta. Mas a responsabilidade é da equipa que avaliou o doente e que passou dados ao CODU, porque se os dados apontarem para a necessidade de avaliação por umas determinadas especialidades que o hospital, naquele caso como a colega referiu, o hospital de Santarém não tem aquelas especialidades, então sim, então o doente irá para um hospital que tenha a especialidade da qual é necessário para aquele doente. Obrigado, enfermeira Cláudia, pela sua pertinente questão. Já me passaram um sinal que temos que dar por terminada esta discussão. De qualquer forma, os colegas vão permanecer aqui pelo Congresso, portanto, qualquer dúvida, alguma questão mais, os colegas estão perfeitamente disponíveis para que lhe possam colocar a questão. E assim dava por encerrada esta mesa redonda. A esperança é um sentimento poderoso que nos move, que alimenta a nossa determinação, que nos faz dizer sim quando normalmente diríamos não e que nos permite sonhar sobre mudar o mundo, sobre fazer a diferença. Mas é difícil manter a esperança num momento como o que vivemos, quando estamos no ponto mais baixo, quando temos de trabalhar de formas que nunca imaginámos, colocando as nossas próprias vidas em risco dia após dia, quando nunca nos sentimos tão sós. Mas quando pensávamos que tudo estava perdido, algo aconteceu. Unimos-nos, vimos uma réstia de esperança, enfrentámos a pandemia da Covid-19. Começámos a acreditar que um dia, juntos, podemos vencê-la, e foi isso que nos motivou na Gilead. Juntarmos-nos a esta luta e permitir que o maior número de doentes possível possa regressar para junto das suas famílias, onde pertencem. Respiratory disease, which causes pneumonia-like symptoms, has infected almost 84,000 people. When lockdown came, we were told to stay at home, protect the old. And so we tried to follow rules. The playground shut, and so did schools. It wasn't easy being apart. No more football in the park. The teachers spoke on screens and phones. We waved to loved ones in their homes. While most of us were stuck inside, some grown-ups worked hard to provide. They bought food, deliveries and post to every street, door and close. They drove the buses and the trains, collected those who were in pain. They worked in shops and supermarkets, stacked our shelves and hoovered carpets. And though we couldn't shake their hands, we wanted them to understand that like a rainbow way up high, they brightened up our lockdown skies. 'Cause now we see their work was key for helping those like you and me.
and getting us back on our feet. So finally, we all can meet. That's a good rabbit habit. I mean, that can be a rabbit habit.